Saudações, preclaros confrades que nos acompanham. Hoje a gente tem a presença ilustre do Aldo Rebelo, indispensável apresentar ele, que já foi ministro da Defesa, ministro dos Esportes, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal, e está aí na luta pela causa nacionalista. Já se apresentou em 2018 como uma das alternativas. Estavam falando muito que ele poderia ser candidato, poderia ser vice, e agora estamos aí, em 2022, ele também podendo ser um candidato, ser um vice, e mais do que nunca, fortalecer o debate nacionalista que anda tão carente aqui no Brasil, ainda mais diante de tantos fatos ocorridos, e é justamente sobre isso que a gente vai abordar hoje, sobre a questão das estátuas e monumentos, já que veio sendo criada uma grande polêmica nos últimos dias por conta do posicionamento do Aldo, e meu também, de todos os nacionalistas, em torno da defesa das estátuas e monumentos. Passo a palavra. O que acontece hoje no Brasil, infelizmente, é uma grande incompreensão sobre a questão nacional. As pessoas valorizam a agenda social, que é importante, a agenda democrática, que também é importante, mas desprezam a mais importante das agendas, que é a questão nacional. Os últimos 2 séculos, principalmente, os últimos 2 séculos, foram os 2 séculos. Desculpe, o telefone aqui foi interrompido. Está ouvindo, Rafael? Estou ouvindo, tudo perfeito. Os últimos 2 séculos da história da humanidade foram de confronto entre 2 nacionalismos. O nacionalismo das nações dominadoras, das nações fortes, dos impérios coloniais, das nações imperialistas sobre as nações mais fracas, contra o nacionalismo da resistência, o nacionalismo dos emergentes, o nacionalismo dos que lutavam por sua emancipação, por sua independência. O Brasil, naturalmente, pertence a esse segundo bloco. O Brasil nunca foi uma nação colonialista, nunca foi uma nação imperialista. O Brasil sempre teve um nacionalismo defensivo, um nacionalismo democrático, um nacionalismo patriótico, de defesa da soberania e da emancipação nacional. E a dominação das nações mais fortes se dava no passado pela presença de tropas, pela dominação física, mas hoje isso se dá pela influência do dinheiro, é a dominação financeira, a científica, a tecnológica, a diplomática, a comercial, a cultural. São várias as formas de dominação que se exerce no mundo sobre as nações mais frágeis. E no Brasil, lamentavelmente, tanto a elite conservadora quanto a elite chamada progressista ou de esquerda, não diria toda ela, mas quase toda ela, se volta para o exterior. Uma parte se volta, por exemplo, para o Partido Republicano nos Estados Unidos, gente que presta continência à bandeira americana, que usa símbolos das campanhas eleitorais do Partido Republicano. E, mais recentemente, com a vitória do Partido Democrata, a elite mais progressista se voltou para a agenda do Partido Democrata, chegando, inclusive, a pedir a interferência. Alguns pediram, inclusive, sanções do governo americano, do presidente Biden, contra o Brasil, a pretexto de fazer oposição ao governo. Agora se anuncia que uma delegação de celebridades americanas ligadas ao Partido Democrata vai desembarcar no Brasil com o apoio de brasileiros para tentar impedir a construção de uma ferrovia lá
no Mato Grosso, que parte da cidade de Sinop e vai até a cidade de Miritituba, lá no Pará, nas margens do rio Tapajós. É uma ferrovia para transportar grãos, uma ferrovia importante para o Brasil. Então, o país vive desorientado. E, recentemente, essa guerra desorientada migrou para a história, para os símbolos da nossa história. A destruição de estátuas, ou a vandalização, né, porque não foi apenas a queima da estátua do Borba Gato, jogaram tinta no monumento às bandeiras lá no Ibirapuera, outra estátua também que foi vandalizada lá no Espírito Santo, a estátua do padre Antônio Vieira, aliás, do padre José de Anchieta. A do Vieira foi em Portugal, aqui foi a de José de Anchieta. E eles vão colocando essas relíquias, essas lembranças no alvo. Ou os grupos conservadores vão vandalizar o monumento ao Marighella. Isso tudo é resultado dessa desorientação, da incompreensão sobre o significado da questão nacional. Pois é. E isso daí, conforme o senhor mesmo disse, aconteceu em Portugal, não é? Aconteceu, mas eu lembro que isso daí começou nos Estados Unidos, não é? Quando teve o assassinato do George Floyd, e aí tomaram as ruas numa onda de depredação, isso daí se expandiu para a Inglaterra, isso daí tomou conta do mundo, não é? E muitos desses financiadores, as pessoas que endossam esse tipo de atitude política, de certo modo, não é? Foram os financiadores do Partido Democrata. Aliás, o Partido Democrata americano se beneficiou diretamente disso, já que estava na porta as eleições dos Estados Unidos. Então, o senhor acha que deveríamos ter algum debate aqui no Brasil sobre estas ONGs, estas fundações que estão dentro de praticamente todas as nações do Ocidente e que promovem esse tipo de política, que é basicamente você quebrar símbolos históricos para você promover novos símbolos com novos heróis. Parece que querem reescrever a história das pátrias. É exatamente isso. Ou seja, esses grupos que se voltam contra os símbolos do país, contra os monumentos, contra as estátuas, é como se fossem incapazes, impotentes para construir o futuro. Eles se voltam num gesto de desespero para a destruição do passado, para a destruição da memória. E isso vem acompanhado, naturalmente, de recursos, de financiamento, de bolsas de estudos que são oferecidas a esses grupos, inclusive dentro das universidades brasileiras, as fundações americanas, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, financiam esses grupos. Entre as atividades que são financiadas está a atividade de implantar no Brasil o modelo racial dos Estados Unidos, dividir o país mestiço, que é o Brasil, em um país de pretos e brancos. É como se nós tivéssemos que deixar de reconhecer os 500 anos de mestiçagem, os 500 anos de miscigenação. É como se nós tivéssemos vivido 500 anos no equívoco, 500 anos no erro. E agora nós tivéssemos que nos reconhecer como uma sociedade birracial, como uma sociedade de pretos e brancos, como é a implantação dessa ideia na sociedade norte-americana. E a valorização dessa agenda, da agenda identitária, de fragmentar o país numa coxa de retalhos biológica. A ideologia substituída pela biologia. Ao invés do debate se dar em torno de questões ideológicas, o debate reflui para a questão biológica, da raça, do gênero e de outras particularidades dos indivíduos, e não da coletividade, e não da nação.
Essa é que é a grande questão que nos conduz a esse engano, a esse equívoco, a esse erro, a essa desorientação, onde o Brasil perde a agenda fundamental, a agenda da construção nacional, da retomada do desenvolvimento, do crescimento do país, da geração de empregos, da solução dos desafios nacionais, dos desafios coletivos, dos desafios que são de todos, a luta contra a desigualdade que assola o país, com o desemprego, com a queda de renda dos mais pobres. Isso tudo é deixado de lado, né? E você recorre a essa agenda importada, a agenda identitária, como se o país tivesse solução para a questão das raças, para a questão de gênero, sem uma saída para o país, sem um caminho para todos. É isso o que nos leva à presente desorientação. Pois é, eu concordo inteiramente com o senhor e aproveito até para falar, a gente teve a vandalização de diversos monumentos no Brasil e no mundo, pelo que eu vi, não sei se o senhor viu, eu não vi de modo algum o Bolsonaro, que teria que representar, já que ele se diz um defensor do conservadorismo, não é, de toda essa agenda Brasil, não é? No começo da eleição ele, embora tenha saudado a bandeira americana, ele se dizia um representante do Brasil, não é? Em nenhum momento se posicionar contra também a quebradeira dessas estátuas e monumentos. Eu vejo que no Brasil, tanto a direita quanto a esquerda importam agendas de fora, a direita do Partido Republicano Americano e a esquerda, muitas das vezes, do Partido Democrata Americano, não é? Querendo trazer para o Brasil uma luta que não é nossa, não é? Por exemplo, no Brasil a gente não tem Ku Klux Klan, nos Estados Unidos tem. Lá você tem bairro só de negro, não é? Aqui não, aqui você tem bairro de pobre e de rico, não tem só de negro ou só de branco, né? Então, eu acredito que a busca dessas ONGs, desses financiadores, dessas instituições, muitas das vezes internacionais, é buscar deflagrar uma guerra aqui no Brasil, uma guerra racial, uma guerra de gênero, e é impossível você avançar qualquer pauta nacional com esse debate. Na minha opinião, o Bolsonaro ganhou a eleição muito por conta desse debate dos costumes. Não foi por conta da agenda econômica, porque o brasileiro não é liberal. Ao contrário, o brasileiro ele quer bem-estar social, mas ele é conservador nos costumes. Exatamente. O presidente Bolsonaro, na verdade, navegou em um momento em que a política foi praticamente destruída pela Lava Jato. Não restou uma liderança relevante, nem na esquerda e nem no centro. Todo esse pessoal, Lula, Dilma, o Alckmin, o Aécio e os outros foram destruídos pela Lava Jato. O que restou foi uma candidatura que foi associada aos militares, que tem respeito, apreço da população, e o Bolsonaro se associou à imagem dos militares, ganhou a eleição com base nessa agenda conservadora dos costumes, que é a agenda majoritária no país. A população é, como você diz, uma população brasileira que é progressista na área social, de direitos, a saúde, a educação, a segurança pública, a moradia, mas do ponto de vista dos costumes, é muito ligada aos valores religiosos, aos valores da família. Esse é o Brasil. E o Bolsonaro agarrou-se a essa agenda dos valores familiares, da religiosidade, mas na economia ele foi buscar o Paulo Guedes, que é um banqueiro, ou seja, um homem ultraliberal, que acha que o melhor Estado é o Estado zero, que o Estado não tem papel nenhum, que tudo deve ser privatizado, que tudo deve ser entregue aos bancos, que tudo do país deve ser vendido, inclusive nessa área de petróleo, por exemplo, de energia.
a Eletrobras, a Petrobras, patrimônio que o país construiu com muito sacrifício, tudo isso ele acha que deve ser entregue aos negócios privados, ao mercado. E está promovendo essa negociata, porque é uma negociata. Refinaria de petróleo não é vendida em leilão público, não é qualquer um que pode comprar. São poucos aqueles que têm interesse num negócio desse. É um negócio para poucos. Hidrelétrica, geradora de energia, distribuidora de energia, também não é uma coisa que o dono da padaria, o dono da oficina, que qualquer empresário privado pode comprar ou administrar. Não, é um negócio também que interessa a poucos, e principalmente aos bancos. Geralmente são instituições financeiras que compram para depois renegociar com um lucro muito elevado. Então, na verdade, o governo dele é um governo ultraliberal na economia, entregou tudo a esse economista que tem como referência a economia do Chile, da época do Pinochet. É essa a referência econômica do Paulo Guedes. Na área social também, foi muito pouca coisa que foi feita, é uma situação muito difícil de desemprego, de queda de renda dos mais pobres, e na situação internacional, o Brasil é um país isolado, um país sem aliados. Vai desembarcar aqui esse grupo para impedir a Ferrogrão. Quem são os aliados do Brasil? O governo americano não é nosso aliado, o governo chinês não é nosso aliado, o governo russo não é nosso aliado. Todos eles são hostilizados de alguma forma. Os que podiam ser aliados dos BRICS, o Brasil faz parte dos BRICS, mas o governo hostiliza todo mundo. Os filhos do presidente vivem hostilizando a China. Quando o Brasil foi atacado por conta das queimadas da Amazônia, o único diplomata que defendeu o Brasil lá em Brasília foi um diplomata chinês, e a China é atacada todo dia pelos familiares do presidente da República ou pelo Itamaraty. Então, isso tudo torna o Brasil um país muito frágil para enfrentar os desafios de um mundo muito conturbado e muito difícil. Pois é. E ainda falando sobre a questão das estátuas e monumentos, porque agora em diversas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e até mesmo na Câmara dos Deputados, tem deputados que são ideologicamente à esquerda, que estão já debatendo projetos para você derrubar, de fato, qualquer monumento ou estátua que esteja alinhado à escravidão, à ditadura, à opressão, a qualquer regime dito ditatorial ou opressivo, não é? E também a mudança de nome de ruas, nome de estações, enfim, de avenidas. É o que o senhor acha desse tipo de projeto e se acha necessário barrar esse tipo de projeto e como seria feito? Eu acho que o mais aconselhável para que haja tempo de se discutir sobre esse assunto seria uma moratória de pelo menos 50 anos, proibindo mudar qualquer nome de rua ou se remover qualquer estátua no país, de quem quer que fosse. Eu acho que essa seria a primeira medida. Novas ruas e novos monumentos, as câmaras municipais, as prefeituras, poderiam decidir. Agora, os monumentos já existentes, que são patrimônios da história e da cultura, e as ruas já batizadas, as praças, isso durante 50 anos não deveria mudar, de nenhuma espécie, para que o país pudesse ter tempo para refletir sobre isso. E quanto às decisões, muitas delas são carregadas de um viés muito autoritário, porque as pessoas querem remover as estátuas e mudar os nomes das ruas a partir do seu critério político e ideológico. Querem impor à sociedade o que é a sua ideia, o seu pensamento. Houve aqui no interior de São Paulo o caso
de uma rua, Tiradentes, que foi mudada porque o vereador disse que Tiradentes nunca tinha feito nada pelo município. E botaram lá o nome de um produtor de laranja na rua. Então, esses são os critérios, entendeu? Esse é o raciocínio das pessoas. E daqui a pouco o país não vai ter mais história, não vai ter mais memória. Nos Estados Unidos, eles removeram, derrubaram uma estátua do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi o pai da independência dos Estados Unidos. Ah, mas o Thomas Jefferson tinha escravo. Naquele tempo, a escravidão existia em quase todas as sociedades. Os brancos tinham escravos, na África, os negros tinham escravos, no Brasil, os índios tinham escravos e escravizavam uns aos outros, né? As tribos africanas escravizavam umas às outras, e as sociedades coloniais, na época, mantinham também uma estrutura escravocrata, tinham herdado essa escravização desde a antiguidade. A humanidade adotou o sistema escravista há muito tempo, desde do mundo antigo, dos persas, dos gregos. Os persas iam buscar os seus escravos ali no Mar Negro. Os romanos escravizavam os gregos, que eram brancos, e escravizavam, inclusive, os intelectuais, mantinham em casa os professores gregos como escravos. Então, isso acompanhou a humanidade durante muito tempo. Se você for julgar a história, os monumentos, não fica nada. Como é que foram construídas as pirâmides do Egito? Provavelmente com trabalho escravo. Você vai remover as pirâmides do Egito? Vai destruir? Vai tocar fogo? Ah, como é que foi construído o Coliseu em Roma? Como é que foi construído aquilo? Esses monumentos foram construídos como? Então, se o critério for esse, vai restar pouco da história da humanidade. Você vai destruir tudo, né? Porque essas sociedades antigas, muitas vezes, foram construídas à base do trabalho escravo, tá certo? Você vai defender a escravidão? Não, a escravidão é condenável em qualquer momento e em qualquer circunstância. Mas você julgar e decidir sobre o passado a partir dos critérios de hoje, dos critérios contemporâneos, é um erro. Voltando ao caso do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson impôs ao Império Colonial Britânico, que era o maior império colonial da época, a sua maior derrota. Thomas Jefferson arrancou do Império Colonial Britânico a sua joia mais preciosa, que eram as colônias americanas. Então, como é que você vai hoje julgar Thomas Jefferson pelos critérios atuais? Ele construiu um país, ele impôs uma derrota ao colonialismo britânico na época, e você vai julgar o Thomas Jefferson hoje pelos critérios contemporâneos, você, naturalmente, vai criar um grande conflito em torno de toda a história, inclusive no Brasil. Aqui eles já falam que está no alvo, além do Borba Gato, do Monumento às Bandeiras, as igrejas também, o padre José de Anchieta, não sei por que razões, o Cristo Redentor, por quê? Porque as igrejas, ou a Igreja Católica, chegou ao Brasil com o colonialismo, chegou com o Império Colonial Português. Então, provavelmente seja por isso, a igreja como parte do colonialismo. Então, eles colocam a igreja também como alvo. E daqui a pouco eles também, quem sabe, vão querer revogar a língua portuguesa, porque a língua portuguesa também foi instrumento do colonialismo. Foi com a língua portuguesa que o colonialismo português chegou ao mundo inteiro, chegou ao Brasil, chegou à Ásia, chegou à África.
só interrompendo o senhor, já existe esse pessoal identitário sobre a questão da língua portuguesa falando em gênero neutro, não é? Não sei se o senhor já viu isso por aí, já ouviu falar sobre gênero neutro, não é? Já vi, inclusive foi usado agora recentemente na inauguração do Museu da Língua Portuguesa, com o protesto do principal organizador desse museu, que é um sociólogo, um antropólogo baiano, que afastou-se porque protestou contra. Ou seja, essas ONGs identitárias agora também têm o poder de estabelecer o vocabulário da língua portuguesa, de criar uma língua nova, de impor essa língua a todo mundo, a todas as pessoas. Não, eu acho isso uma coisa absolutamente autoritária, arrogante, querer impor os seus padrões a toda a coletividade, a toda a sociedade. Eu acho que isso tem que ter, naturalmente, um enfrentamento. Ninguém pode aceitar esse tipo de arrogância e esse tipo de imposição autoritária. O doutor Enéas, que ele era um nacionalista já mais à direita, ao meu ver, ele já falava que o maior patrimônio do povo é a língua, né? E até o idioma português estão querendo destruir ultimamente. Então, gente, de um lado, a gente tem uma direita liberal, conforme o senhor já citou anteriormente, do ultraliberal Paulo Guedes, que tem como grande exemplo a economia chilena do Pinochet, é inspirado e formado na escola de Chicago, ou seja, sem patrimônio não há pátria, né? Então, os ditos de direita vendem o patrimônio da pátria e os ditos identitários destroem a cultura da pátria. Então, o Brasil, ele está literalmente sendo destruído, não é? Com a massa de desempregados que nós temos aí, entrando já sobre a questão econômica, não é? A gente tem um número exorbitante de desempregados, de pessoas vivendo na informalidade, o poder de compra do brasileiro anda cada vez mais baixo, a classe média, que é classe média hoje no Brasil, não é classe média no mundo, porque o câmbio do jeito que está, o cara que ganha 10 mil reais aqui, que é um bom salário para o padrão brasileiro, lá fora é 2 mil dólares. 2 mil dólares. 2 mil dólares nos Estados Unidos, um guatemalteco que trabalha de ajudante na construção civil ilegal ganha mais que isso ao mês. Então, a situação do Brasil, tanto culturalmente, na questão dos valores, aí como a gente já discutiu sobre essa questão dos estátuas e monumentos, quanto na questão econômica, estão destruindo o país pelos dois lados, pela via econômica e pela via cultural. O que precisamos fazer, e aí eu falo de movimento organizado, de candidatura, de debate, de como entrar isso na cabeça dos jovens, porque os jovens estão sendo cooptados pelo identitarismo. O que a gente pode fazer, Aldo? Em primeiro lugar, nós temos que travar uma batalha de ideias. A batalha se dá em vários níveis. Ela é uma batalha de ideias, de conceitos, de pensamento. Ela é uma batalha política, ela é uma batalha de organização, de militância. E nós temos que nos posicionar em todas essas frentes, em todos esses níveis. Por exemplo, voltando ao caso da língua portuguesa, não existe nação sem uma cultura nacional. O que é que define uma nação? Não é apenas um território, não é apenas a população, não é apenas a existência de um Estado. Você tem uma nação quando você tem uma cultura nacional. Você tem uma cultura nacional que se expressa em uma língua nacional, em um idioma nacional. Então, o idioma nacional ele é um símbolo, ele é um patrimônio da nação. Ele é responsável pela existência, pela continuidade, pela persistência da nação. Quando você olha para o Brasil, você vê o Euclides da Cunha, o Machado de Assis, o Graciliano Ramos, o Castro Alves, você vê o Brasil, você vê a nação brasileira, você vê a cultura nacional que se expressa na língua nacional. Aliás, tem um livro do Barbosa Lima Sobrinho que é sobre a língua portuguesa e a unidade do Brasil. Ou seja, o Brasil é um país unido porque tem uma língua que é falada
da fronteira com a Guiana, lá no extremo norte, em Roraima, até a fronteira com o Rio Grande do Sul, é falada do Espírito Santo, até a fronteira com a Bolívia, lá em Corumbá, ou lá no Acre. A língua portuguesa, aliás, a Constituição, no artigo 11 ou 14, estabelece que a língua portuguesa é um dos símbolos nacionais, mas ela sofre diariamente atentados, violações, desrespeito e muitas vezes com o aplauso dessas correntes identitárias que não existe apenas na cultura, existe também na mídia, na academia, estão todas por aí. Então, eu creio que diante disso, nós temos que enfrentar essa pressão e essa batalha no plano das ideias, defendendo a centralidade da questão nacional, que não existe futuro nem para a questão social, nem para a questão democrática, se a nação não sobreviver, se a nação não resistir, que o principal direito, depois do direito à vida, é o direito a viver em uma nação independente. Esse é o direito fundamental, esse é o direito humano fundamental, depois do direito à vida. O direito a viver numa nação independente, que hoje é uma coisa difícil no mundo contemporâneo. A segunda é a batalha política, é mobilizar as organizações sociais e políticas que têm um compromisso com a soberania nacional, levantar esse debate nas discussões públicas, em momentos como as disputas eleitorais, ter uma eleição para a presidência da República, é preciso que candidaturas ou candidatura nacionalista se apresente com a sua agenda, com a sua visão do país, com a sua visão do mundo, com a sua visão da história, com a sua visão dos problemas nacionais. Esse é que é o nosso desafio. Quando surge um debate, uma polêmica como essa em torno da violação, do vandalismo contra os monumentos públicos, que essas opiniões apareçam e se manifestem para fazer frente a esse debate. Esse aqui é o nosso desafio. Aldo, e eu percebo hoje no mundo que a gente vive, que as nações que mais estão tendo um projeto de futuro, ou seja, que vão sobreviver, não é, das imposições, porque há toda uma agenda de fora para impor às nações e a gente sabe disso. Isso daí funciona muito no Ocidente. E as nações que estão se desenvolvendo economicamente, estão se desenvolvendo belicamente, até com tecnologia, e são promissoras, como, por exemplo, a própria China, que era um país promissor, hoje já é uma realidade. Não é? A Rússia, que sempre teve na figura lá da União Soviética uma importância geopolítica muito grande e continua tendo essa importância geopolítica hoje, com o apoio e o respaldo popular de preservar a história do país. São países que preservam muito bem a história e são países, não ironicamente, que impedem essas ONGs, esses organismos estrangeiros de adentrarem ao país. Só que esses países aqui, no Brasil, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, são taxados do quê? De países autoritários, não é? De que o Putin é autoritário, de que o Xi Jinping é autoritário, não é? Mas, na verdade, são essas nações que estão tendo futuro. A própria Índia eu vejo com um futuro muito brilhante, o Vietnã, não é? E o próprio Narendra Modi, que é o atual presidente da Índia, também hoje já é visto com maus olhos aqui no Ocidente, porque ele defende a preservação de toda a história do hinduísmo e etc, etc, ou seja, a cultura nacional. Então, como que a gente pode participar de um debate das nossas ideias de soberania do Brasil, sendo que a gente vai ser rotulado muitas das vezes de autoritário, não é? E por ser autoritário, não deve ser debatido, deve ser colocado para escanteio, porque isso é o que acontece em muitas universidades, muitos órgãos de imprensa, não é? Bem, o senhor sabe, até mesmo em determinados partidos políticos,
você não tem a liberdade de você se posicionar em favor ao patrimônio nacional, seja ele econômico, seja ele cultural. Olha, na verdade, toda essa discussão, toda essa agenda esconde a disputa pelos respectivos interesses nacionais. Os Estados Unidos não estão interessados em direitos humanos. Nenhum país no mundo, nos últimos 50 anos, violou ou colaborou com a violação de direitos humanos mais do que os Estados Unidos. Nenhum país patrocinou mais ditaduras, como aqui no Brasil, no Uruguai, na Bolívia, na Argentina, no Chile, do que os Estados Unidos. A invasão do Vietnã, o bombardeio de hospitais, o bombardeio de campos agrícolas, a morte de crianças, de mulheres, de camponeses, a violação da soberania do Iraque, da Síria, do Afeganistão. Como é que os Estados Unidos têm autoridade para defender direitos humanos, sendo o país que foi o campeão da violação desses direitos humanos no mundo inteiro, nos últimos 50 anos? Um país que jogou 2 bombas atômicas sobre um país que não tinha bomba atômica, um país que estava praticamente derrotado na guerra, como foi o caso do Japão. É claro que essa agenda dos direitos humanos, como a agenda do meio ambiente, são agendas usadas para defender os interesses dos Estados Unidos, frente a frente, a concorrência com a China, com a Rússia e com a Índia, um pouco menos, né? Porque eles procuram fazer uma aliança com a Índia em contraposição aos chineses, mas, naturalmente, cobrando da Índia, principalmente, a sua posição em relação a essa questão democrática, que eles acham o governo da Índia muito nacionalista. É em torno da questão nacional que se dá essa disputa. Agora, eles estão procurando convencer o mundo que é necessário uma aliança com os Estados Unidos contra a China, porque a China é um perigo autoritário, como se fosse o seguinte: o mundo democrático precisa se unir em contraposição à ameaça autocrática da China. Na verdade, isso é apenas uma cortina de fumaça. O mundo precisa se unir para defender a hegemonia dos Estados Unidos, ameaçada pelo avanço da tecnologia, da ciência, da competitividade e da economia chinesa, que é uma economia hoje mais forte, com maior capacidade de investimento, de oferecer crédito aos países amigos em todo o mundo, que tem um modelo, um projeto, essa proposta do cinturão e da rota, que é a construção de uma infraestrutura por mar e por terra, principalmente por ferrovias e rodovias, integrando a Ásia com a Europa e a África, para agilizar e facilitar o comércio da China com o mundo inteiro. É essa a questão que ameaça os Estados Unidos, ou essa tecnologia da comunicação, a de 5G, e agora já se aproxima de 6G. Isso tudo incomoda os Estados Unidos e eles procuram construir uma agenda que envolve a questão dos direitos humanos, do meio ambiente, da democracia, para se contrapor aos chineses e aos russos, porque eles, quando desmontaram a União Soviética, achavam que tinham tirado do caminho esse concorrente que era a Rússia. Mas depois veio esse presidente russo, o Putin, e reorganizou a agenda russa, reorganizou, inclusive, a política de defesa da Rússia, criou alternativas. Hoje, a Rússia é um país com uma tecnologia de defesa muito avançada, muito eficiente. E os Estados Unidos voltaram a colocar a Rússia no seu alvo, no seu radar, criando
via Ucrânia e outros países ali das vizinhanças da Rússia, uma área de atrito e de pressão sobre a Rússia. O que ele tem conseguido com isso é apenas aproximar cada vez mais os russos dos chineses, que vão procurando construir uma alternativa para se defender ou conter essa pressão dos Estados Unidos. Muito bem. Agora, vamos trazer um pouco a discussão mais para o Brasil sobre a nossa política atual. Não é? A gente está tendo manifestações da esquerda pedindo majoritariamente vacina no braço e comida no prato. Isso enquanto está em um debate na Câmara a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, e parece que isso pode ter até pessoas que estão defendendo isso nas ruas, não é? Contra, ou seja, se posicionando contra a privatização dessas empresas. Entretanto, não é a pauta principal que está levando as pessoas às ruas, não é? E na direita, a gente também, essa direita bolsonarista, está indo para as ruas para defender o quê? Para defender voto impresso, não é? Então, assim, o país com um câmbio completamente desvalorizado e sem proposta industrial, porque se tivesse uma proposta industrial, poderia falar que é para a indústria ficar competitiva no estrangeiro. A gente tem uma pressão nos preços do combustíveis, o que encarece a logística. A gente tem uma pressão no IGPM, que é o índice de preço do aluguel, não é? E a gente também tem uma pressão aí na energia elétrica, estamos na tarifa vermelha. Esses três fatores fazem gerar o quê? Uma inflação no atacado, porque o cara que tem o comércio, normalmente ele paga o aluguel, ele usa o transporte direto ou indiretamente, a logística, e ele utiliza, por menos que for, a energia elétrica. Isso para a gente não falar do gás de cozinha e outras coisas. E as pessoas estão indo para a rua falar de voto impresso, como se isso daqui a gente estivesse numa condição de vida, por exemplo, da Finlândia, com um estado de bem-estar social muito bom, e o restante da população debatendo vacina. Tudo bem, estamos numa pandemia, mas a vacinação está ocorrendo, para alguns lentamente, poderia ter ocorrido mais rapidamente, mas ela está ocorrendo. Você não acha que a gente tem que virar essa chave para se importar com o que realmente nos aguarda? É verdade que a questão da vacina é uma agenda importante. A comida no prato também é uma agenda importante. Agora, se o Brasil tiver vacina, ele vai ter comida no prato? Não. Por quê? Porque o problema fundamental, o que falta no prato do brasileiro, é o que falta na renda. Ou seja, e falta renda porque falta emprego. Quando não falta emprego, houve redução e queda da renda daqueles que estão empregados, principalmente dos mais pobres. Então, o país convive com uma situação crônica de desemprego, de perda de renda, não só dos mais pobres, mas da classe média. Isso é consequência de um processo de estagnação da economia, de desindustrialização, mesmo que agora, recentemente, o Brasil registrou uma certa recuperação da economia, o processo de desindustrialização não cessou. Você tem uma certa folga por causa das commodities agrícolas, da safra de grãos, da produção de proteína animal, que isso cresceu, aumentou a demanda por esses produtos no mundo, a atividade da agropecuária gera uma demanda por máquinas agrícolas, equipamentos, produtos veterinários, produtos químicos ligados à lavoura, e isso gerou, de fato, um certo dinamismo na economia. Mas a atividade industrial no Brasil decresceu. E eu não vejo a oposição, a situação nem se fala, né? O governo não está preocupado com isso. O governo do presidente Bolsonaro agora só está preocupado com a sobrevivência.
em garantir que o Centrão não conspire para encurtar o mandato. Isso aí é a agenda do governo, sobreviver. Esqueça, porque não vai mais cuidar de governar o país, a economia, já esvaziou de vez a agenda do Guedes, vai desmembrar os ministérios do Guedes. Agora a agenda do governo é sobreviver. E a agenda da oposição, por incrível que pareça, é aproveitar a fraqueza do governo e atacar o governo naquilo onde ele é frágil, sem propor uma agenda alternativa para o país. Pergunte para a oposição como é que o país vai voltar a crescer. O que é que a oposição tem dito? Como é que o país volta a crescer? Tem solução para o país se ele não voltar a crescer? Eu fui ministro de 4 pastas diferentes, fui presidente da Câmara. Uma coisa eu posso dizer com certeza: quando o país cresce, você tem dinheiro, eu não diria para tudo, mas para quase tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. Você não tem como resolver nenhum dos problemas do país se ele não voltar a crescer. Vamos conversar sobre o problema do desemprego. Como é que você vai resolver o problema do desemprego se o Brasil não voltar a se desenvolver? Se não voltar a crescer? Quem é que vai empregar no país? As prefeituras? Os governos estaduais? O governo federal? Vai todo mundo fazer concurso para os órgãos do judiciário, para a estrutura do judiciário, que é quem mais faz concurso hoje, é quem mais emprega, são os concursos jurídicos. Vai todo mundo fazer concurso para uma estrutura jurídica do Estado, para um tribunal regional, eleitoral, tribunal do trabalho, ou outro tribunal qualquer? Vai todo mundo trabalhar em quê? Se a atividade privada não voltar a gerar emprego. Como é que vai ter orçamento? Orçamento para a União, orçamento para os estados, orçamento para os municípios. Se você não recolhe tributos, quem vai pagar impostos para gerar orçamento, se não for atividade privada? Vai ser o próprio governo que vai gerar o seu próprio imposto? Não, é atividade privada. Então, o país, se não voltar a crescer, não tem solução para nada. E eu não vejo essa agenda presente, eu não vejo esse debate presente. Tá certo? Até para combater as desigualdades que cresceram no país, gente recolhendo lenha porque não tem dinheiro para o gás, em Curitiba, em Maceió. Tudo isso só é resolvido. As marquises de São Paulo, aqui na Avenida Paulista, cheias de famílias que acabaram de perder seus tetos, seus lares. Quem vai resolver isso se o país não voltar a crescer, não gerar impostos, não gerar tributos? E você tem a fronteira mineral na Amazônia abandonada. Minas, a maior província de diamantes do país, do mundo, aliás, a maior província de diamantes do mundo abandonada, debaixo de uma terra indígena. A segunda mina de potássio do mundo abandonada, todo o ouro disponível nas áreas das reservas indígenas dos Yanomamis, o nióbio. Tudo isso está lá abandonado na Amazônia, a fronteira mineral, a fronteira agrícola. E o país não debate a marcha para o oeste, para a gente ligar o Brasil aos portos do Pacífico, para chegar ao mercado asiático. Essa devia ser a nossa agenda, a agenda do futuro, para empregar os meninos que estão se formando nas escolas de engenharia, os técnicos que estão se formando por aí vão se empregar em quê? O que é que você vai dizer para o menino que está terminando um curso técnico nesses institutos federais, que está terminando um curso de engenharia? Vai dizer o que para eles? Eles vão trabalhar em quê se o país não discute o futuro da economia? Sim. E assim, o Bolsonaro, se pegar as entrevistas dele na década de 90, ele tinha, querendo ou não, uma postura mais nacionalista. Não é? Ele falava que o Fernando Henrique deveria ser fuzilado por conta do quê? Da privatização da Vale, né? Só que depois que chegou ao poder, passou a defender toda a agenda liberal do sistema. Até um pouquinho mesmo antes da eleição, ele defendia o quê? Ele defendia essa questão do nióbio. Depois que chegou no poder, parou de falar sobre essa questão do nióbio. Então, o que vai ser necessário para o Brasil voltar a crescer? Como que a gente pode tratar de uma reindustrialização brasileira, de certo modo? Porque hoje em dia a pessoa sai do curso técnico, sai
da universidade, sai do ensino médio, ou o camarada vai trabalhar nos aplicativos como entregador de comida, ou então transportar passageiro, não é? Em Uber, iFood, Uber Eats e tantos outros aplicativos que existem aí, ou o camarada vai ficar desempregado, e a solução que eu vejo dessa mesma esquerda identitária para o país em relação a isso é o quê? É simplesmente você criar uma renda mínima permanente. Só que essa renda mínima permanente não possibilita isso tudo que o senhor falou, arrecadação, não é? Não possibilita a pessoa, o Estado arrecadar imposto, não é? E aí, sem imposto, você não tem dinheiro para nada. Então, o que a gente faz, Aldo? Olha, a esquerda identitária não está interessada no emprego de ninguém. A esquerda identitária está a esquerda identitária é um setor da classe média interessada nos seus próprios objetivos, não se incomodam com o destino dos pobres. Se milhares de jovens negros vão ficar desempregados, tá certo? Sem escola pública, para eles pouco interessa, desde que os monopólios, os bancos e as multinacionais abram uma cota para negros nas suas diretorias, tá certo? Desde que sejam contemplados esses movimentos identitários, não estão interessados na sobrevivência das mulheres pobres. Estão interessados se vai ter uma cota para elas nesses grupos multinacionais, nesses monopólios. Ou seja, é gente de classe média interessada nos seus objetivos e não nos interesses do país. Eu, quando fui ministro da Ciência e Tecnologia, mandei fazer um levantamento para medir o impacto da ciência e da tecnologia e da inovação, que é esse o Ministério, é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o impacto dessas disciplinas no mundo da produção e no mundo do trabalho. E o levantamento me deu, assim, informações relevantes, porque deu conta da nossa tragédia, deu conta das nossas possibilidades, porque no período estudado, o Brasil, de fato, foi um dos países que mais gerou postos de trabalho no mundo, entre 2002 e 2014, foi isso, né? 2002 e 2014. Mas, ao mesmo tempo, o que é que informava? Que o Brasil gerou empregos de baixa tecnologia. 96% emprego de até um salário mínimo e meio. E todos os empregos que nós perdemos nesse período, nós geramos 16 milhões de postos de trabalho e perdemos 4 milhões. Todos os empregos que nós perdemos foram acima de 2 salários mínimos. Nós perdemos o emprego industrial, nós perdemos o emprego de alta tecnologia, nós perdemos o emprego melhor remunerado, nós perdemos esse tipo de emprego, que é fruto do processo de desindustrialização. E por que nós nos desindustrializamos? Porque nós perdemos competitividade na economia. E por que nós perdemos competitividade? Porque perdemos capacidade científica e capacidade tecnológica. Nós perdemos capacidade de inovar. Foi isso que aconteceu. Então, se o Brasil quer se reindustrializar, ele tem que primeiro recuperar o seu investimento em ciência, tecnologia e inovação. Esse é o primeiro passo. Se você não recuperar o investimento em ciência, tecnologia e inovação, você não recupera a competitividade da sua economia, das suas empresas, da sua indústria. Você vai ficar para trás, você vai ser superado mesmo. Então, essa é a primeira medida. A segunda medida é você aproveitar o potencial da sua fronteira mineral. Não existe fronteira mineral no mundo mais. Existe uma demanda muito grande por minérios, porque mesmo essa indústria moderna, chamada indústria verde, baseada em carro elétrico, em energia eólica, em energia solar, tudo isso só é viável com minérios, com terras raras. Você não faz uma bateria de um carro elétrico se você não tiver minério. Você não faz uma usina eólica ou uma usina solar se você não tiver minério. Esse minério não está disponível no mundo.
O que há no mundo é um aumento pela demanda e a escassez crescente de minérios. O Brasil tem uma fronteira mineral extensa, minas de diamante, minas de nióbio, minas de tudo quanto é coisa, abandonado porque você não regulamenta os 2 artigos da Constituição que permitem mineração em área de fronteira e em terra indígena. Então, a fronteira agrícola do Brasil. A ONU diz que nos próximos 10 anos precisa aumentar a produção de 70% do fornecimento de alimentos. E diz que o Brasil tem que responder por 40% dessa demanda. Porque o Brasil tem terras, o Brasil tem conhecimento, o Brasil tem água, o Brasil tem recursos naturais. Então, o Brasil tem que aproveitar essas potencialidades. Agora, vão querer aproveitar isso? Vão enfrentar a pressão internacional para você não explorar esses minérios, que essa pressão vai acontecer? Não querem deixar o Brasil ter uma ferrovia? A China, nos últimos 10 anos, fez 30 mil quilômetros de ferrovia. Quem foi que foi interferir na China? Você acha que os Estados Unidos vão aceitar que um grupo estrangeiro desembarque nos Estados Unidos para impedir que os americanos façam a ferrovia? Ou o chinês, ou o russo, ou o francês? Só no Brasil, onde nós temos um governo fraco, isolado, que divide o país ao invés de unir, uma esquerda cosmopolita que não tem a agenda nacional em foco. Então, nós estamos numa situação difícil. Nós precisamos de um governo nacionalista, num governo forte, num governo com autoridade. Não estou falando de governo autoritário. Estou falando de um governo democrático, mas um governo forte e com autoridade, para unir o país em torno do que é essencial para o país, que é voltar a crescer, distribuir renda e valorizar os interesses nacionais, da educação, da saúde, do desenvolvimento, da ciência, da tecnologia, da diplomacia independente. É isso que nós estamos fazendo no Brasil. Aldo, já caminhando para o final desta entrevista, eu agradeço muito a sua participação. E prova disso que o senhor falou foi que, quando começou a Bolívia a desenvolver o próprio carro nacional elétrico, já que a Bolívia tem muito lítio, derrubaram o Evo Morales, não é, sob a alegação de fraude. Então, tem que estar pronto de que isso vai acontecer, não é? E tem que ter um pacto entre o governo e o povo. E o que a gente pode esperar do senhor? Uma candidatura, já que muita gente vem falando que o senhor é pré-candidato à presidência da República, o que a gente pode esperar? Olha, eu acabei de escrever um livro e lancei esse livro. Comecei a escrever no ano passado, terminei em março desse ano. Chama-se O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. O quinto movimento é porque eu divido a história do Brasil em 4 grandes movimentos, 4 grandes períodos: o da construção da base física do território, o da construção da independência, o da consolidação da independência, o da república, que é o 4º movimento, e que termina agora com esse processo de desorientação. E eu proponho a retomada da construção nacional e chamo isso de 5º movimento. E, em torno desse 5º movimento, eu faço uma agenda de debates sobre a economia, ciência e tecnologia, Forças Armadas, Amazônia, democracia, direito das mulheres, a questão indígena, a fronteira agrícola, a luta contra o racismo. Está tudo lá, distribuído em 21 capítulos. E alguns amigos, trabalhadores, sindicalistas, militares da reserva, empresários, agricultores, produtores rurais, disseram que era preciso que essa agenda se transformasse numa proposta, numa pré-candidatura à presidência da República. E é o que eu vou fazer. Vou lançar essa pré-candidatura e vou participar desse debate, seja o que Deus quiser, mas pelo menos as ideias eu vou apresentar. Bom, da minha parte e dos meus confrades, como eu digo, você com certeza terá meu apoio. Muito obrigado por esta entrevista, Aldo. Eu vou interromper agora.